O canabidiol tem sido amplamente discutido e divulgado como um medicamento capaz de reduzir os sintomas ansiosos em pessoas com transtornos psiquiátricos. Mas será que isso faz sentido? Vem comigo que nesse vídeo aqui eu vou analisar a literatura científica em relação a essas afirmações. Para quem não conhece, o canabidiol é um dos principais componentes ativos da planta cannabis, que é popularmente conhecido como maconha, sendo isolado na década de 60 pelos pesquisadores do grupo do professor Rafael Mechelen, que também isolou outros compostos como o THC. O canabidiol, ou CBD, é uma molécula muito interessante porque ela possui diferentes alvos farmacológicos e diferentes potenciais de utilização terapêutica. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando como que o CBD age no nosso cérebro, então se você quer detalhes específicos, dá uma olhada lá naquele vídeo. Mas de forma bastante simplificada, um dos principais mecanismos pelo qual o CBD consegue atuar no cérebro é através da regulação de atividade de receptores endocannabinoides, receptores TRPV1 e receptor de serotonina. Beleza, eu sei que são nomes complicados e parecem não fazer sentido, mas é importante a gente ter em mente eles porque a gente precisa saber disso para entender se o CBD vai ter um potencial de uso terapêutico no transtorno ansioso. Eu tô aqui falando de ansiedade enquanto entidade, mas na verdade existem diferentes transtornos ansiosos diagnosticáveis, como por exemplo o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de pânico, o transtorno de ansiedade social, entre outros. Esses grupos são mais prevalentes no mundo todo e o Brasil lidera a sua prevalência com até 9,3% da sua população diagnosticada com algum transtorno. Esse grupo de transtornos ansiosos compartilham entre si alguns grupos de sintomas, como aqueles relacionados com o medo e preocupação excessiva. O medo é usualmente definido como a resposta emocional à ameaça iminente ou percebida, enquanto a ansiedade envolveria a antecipação da ameaça futura. Nesse sentido, a maioria dos transtornos ansiosos pode incorrer em sintomas de preocupação excessiva que podem culminar numa crise de ansiedade e em sintomas de evitação, de evitar aquela situação de desconforto. Além, obviamente, de uma diminuição geral da qualidade de vida por conta da ocorrência de pensamentos ruminativos, aqueles pensamentos que não saem da cabeça. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando quais são as possíveis alterações no cérebro das pessoas que têm transtornos ansiosos. Então, se você quiser saber mais sobre isso, dá uma olhada aqui no canal. Agora vamos falar sobre os possíveis mecanismos de ação propostos para explicar essa possibilidade de utilização do CBD em transtornos ansiosos. É importante eu destacar aqui que esses mecanismos são avaliados em estudos pré-clínicos, ou seja, utilizados em animais de laboratório ou em células. Bem, como eu falei anteriormente, o CBD é bastante complexo, mas um dos mecanismos propostos para explicar como que ele pode ter um potencial de diminuição da ansiedade é sobre a sua atuação no receptor de serotonina do tipo 5-HT1A. O receptor 5-HT1A é encontrado em várias áreas do cérebro, incluindo o hipocampo, córtex pré-frontal e outras regiões associadas à regulação do humor e da ansiedade. Em alguns estudos animais, a ativação desses receptores pode produzir efeitos ansiolíticos. Por outro lado, o bloqueio ou redução deles podem aumentar a ansiedade. Em um estudo conduzido aqui em Ribeirão Preto pela doutora Aline Campos, que porventura é minha orientadora, mostrou a capacidade do CBD em reduzir os comportamentos do tipo ansioso em ratos e a relação disso com os receptores 5-HT1A. De forma bem simples, a pesquisadora injetou CBD ou veículo em uma área do cérebro chamada de área cinzenta periaquedutal, uma área que é extremamente essencial para o desenvolvimento das respostas fisiológicas de ansiedade, como o aumento da frequência cardíaca, a frequência respiratória e tudo mais. Após isso, ela avaliou o comportamento dos animais para poder ver se eles estavam exibindo um comportamento do tipo ansioso. A gente chama assim porque, por conceito, animais não podem apresentar ansiedade como um transtorno psiquiátrico. Ela conseguiu demonstrar que as doses médias do CBD possuem um efeito de diminuição do comportamento do tipo ansioso e que quando se administrava o CBD e bloqueava o receptor 5-HT1A, esse efeito desaparecia. É muito interessante pontuar que o CBD e até outros canabinoides geralmente têm essa curva dose-resposta bem característica, onde as doses menores e maiores não produzem efeito e a dose média ou a dose do meio vai produzir algum tipo de efeito. Além desse estudo em animais, outro estudo conduzido aqui em Ribeirão Preto avaliou as alterações cerebrais causadas pelo uso do CBD em voluntários saudáveis.
Um pequeno grupo de 10 pessoas foi dividido em 2 grupos, um tomaria CBD e o outro placebo. Eles avaliaram o efeito de uma dose única de CBD sobre o padrão de atividade e conectividade através de exames de neuroimagem. Eles encontraram que o CBD foi capaz de reduzir o padrão de atividade neural em áreas importantes para o desenvolvimento de sintomas ansiosos, como as redes neurais da amígdala, hipocampo e córtex cingulado posterior. Ok, então até agora a gente conseguiu demonstrar que existem evidências pré-clínicas que suportam a hipótese de que talvez o CBD possa apresentar um efeito ansiolítico, de melhoria dos sintomas ansiosos. Mas e na prática? Quais estudos corroboram para que a gente de fato possa falar que a gente pode usar o CBD num paciente que tem ansiedade? Agora as coisas ficam um pouco complicadas. A gente tem alguns estudos que também foram conduzidos aqui em Ribeirão para poder avaliar a capacidade do CBD em reduzir a ansiedade social em pessoas que têm o transtorno de ansiedade social. Nesse estudo aqui, os pesquisadores dividiram 24 pacientes com transtorno de ansiedade social que nunca receberam tratamento em 2 grupos. Um grupo recebia dose de CBD e o outro grupo recebia placebo. Os participantes foram avaliados através de um teste de simulação de fala em público, onde basicamente eles são colocados de frente para uma câmera em uma simulação de palestra onde eles precisam discursar. É esperado que pacientes que têm o transtorno de ansiedade social acabem tendo níveis elevados de sintomas ansiosos nesse teste de simulação de fala em público e que, caso o CBD tenha a capacidade de reduzir esses sintomas, talvez ele possa exibir algum tipo de efeito ansiolítico. De forma interessante, os pesquisadores relataram que o pré-tratamento com CBD em uma dose única foi capaz de reduzir significativamente os sintomas ansiosos e os prejuízos cognitivos relacionados com a aplicação do teste de simulação de fala em público. Isso parece um resultado muito promissor, porém, até o presente momento, a literatura científica é muito escassa e com uma baixa qualidade de evidência, uma vez que a gente tem poucos estudos que de fato avaliam de forma correta a utilização do CBD e que tem várias falhas metodológicas. Existem alguns estudos que não utilizam um controle ativo como o placebo, existem outros estudos que não fazem o cegamento de forma correta e alguns outros estudos nem necessariamente utilizam apenas o CBD, e sim a cannabis medicinal, que é uma outra coisa completamente diferente do CBD isolado. Isso aumenta muito o risco de viés quando a gente vai analisar essa literatura. E até as meta-análises mais recentes não conseguem encontrar um padrão de desenho experimental que faça sentido para a gente conseguir responder essa pergunta, se o CBD é capaz de tratar sintomas ansiosos. Antes que chova de comentários aqui de pessoas falando seus relatos e tudo mais, vocês precisam entender que a medicina baseada em evidência preconiza que a gente consiga ter a melhor evidência possível para de fato a gente determinar se aquele tratamento é adequado ou não para utilização, por exemplo, nos casos clínicos de ansiedade. A gente utiliza as ferramentas da ciência e os ensaios clínicos randomizados para a gente de fato ter uma resposta com uma qualidade de evidência maior para que isso guie a prática do médico. Além disso, ao contrário do que muita gente sai falando por aí, não é porque uma molécula é dita natural que necessariamente ela vai fazer bem e não vai ter efeitos adversos. Na verdade, em farmacologia, se algo não tem a probabilidade de ter efeito adverso, então ele também não tem probabilidade de ter um efeito benéfico, porque é intrínseco do fármaco de ter efeitos positivos e efeitos negativos. Ou seja, na verdade, como toda intervenção em saúde, o CBD tem sim seus efeitos adversos e se a gente não sabe se de fato ele apresenta um efeito ansiolítico, não faz sentido ativamente ocorrer prescrições desse medicamento para pessoas que têm transtornos ansiosos, porque pode ser que elas não se beneficiem e apenas tenham os efeitos adversos. Eu sei que esse tipo de vídeo geralmente gera muito hate, então se você gostou da forma como eu abordei esse assunto, deixa seu like e comenta aqui embaixo se você teve alguma dúvida ou se você quer saber mais sobre CBD ou outros canabinoides. Muito obrigado pela atenção e até mais!